Queridos amigos, mais uma vez estamos aqui para o estudo de um item da obra Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Hoje vamos abordar o capítulo 79, que tem como título A Cada Um. Levanta-te direito sobre teus pés. Paulo, Atos, capítulo 14, versículo 10. De modo geral, quando encarnados no mundo físico, apenas enxergamos os aleijados do corpo, os que perderam o equilíbrio corporal, os que se arrastam penosamente no solo, suportando escabrosos defeitos. Não possuímos suficiente visão para identificar os doentes do espírito, os coxos do pensamento, os aniquilados de coração. Onde existisse somente cegos, acabaria a criatura perdendo o interesse e a lembrança do aparelho visual. Pela mesma razão, na crosta da terra, onde a esmagadora maioria de pessoas se constitui de almas paralíticas, no que se refere à virtude, raros homens conhecem a desarmonia de saúde espiritual que lhes diz respeito, consciente de suas necessidades incontestes. Infere-se, pois, que a missão do Evangelho é muito mais bela e mais extensa que possamos imaginar. Jesus continua derramando bênçãos sobre os dias, e os prodígios ocultos, operados no silêncio de seu amor infinito, são maiores que os verificados em Jerusalém e na Galileia, porquanto os cegos e leprosos curados, segundo as narrativas apostólicas, voltaram mais tarde a enfermar e morrer. A cura de nossos espíritos doentes e paralíticos é mais importante porquanto se efetua com vistas à eternidade. É indispensável que não nos percamos em conclusões ilusórias. Aguçemos os ouvidos, guardando a palavra do apóstolo aos gentios. Imprescindível é que nos levantemos individualmente sobre os próprios pés, pois há muita gente esperando as asas de anjo que lhe não pertencem. Paulo, Atos, capítulo 14, versículo 10. Vamos fazer uma retrospectiva bíblica para entendermos em que contexto ocorreu essa passagem. Essa passagem ocorreu em Icônio, quando Paulo, junto com os seus seguidores, entraram na cidade de Icônio. E ao adentrarem na sinagoga dos judeus, eles falaram de tal modo que uma grande multidão, não só de judeus, mas de gregos, começaram a acirrar os ânimos. Eles detiveram-se durante muito tempo falando ousadamente no Senhor, o qual dava testemunho à palavra de sua graça, que permitindo que por suas mãos se fizesse sinais e prodígios. E dividiu-se a multidão. E uns eram pelos judeus e outros pelos apóstolos. E havendo um motim, tanto dos judeus como dos gentios, com seus chefes, para os insultarem e apedrejarem. Como nós sabemos, Paulo foi extremamente perseguido. Sabendo, eles fugiram para Listra e Derbe, duas cidades da Licaônia, e para províncias circunvizinhas. E ali começaram a pregar o Evangelho. E estava sentado um certo homem, aleijado dos pés, coxo desde o ventre de sua mãe, e que nunca tinha andado. Este ouviu Paulo falar e fixou nele os olhos. E Paulo verificou que este tinha fé para ser curado. E disse em voz alta: levanta-te direito sobre os teus pés. E ele saltou e andou. E a multidão, vendo o que o Paulo fizera,
levantaram a sua voz, dizendo em língua licaônica: fizeram-se os deuses semelhantes aos homens e desceram até nós. Neste momento, Paulo e Barnabé começaram a rasgar as suas vestes para mostrar para aquelas pessoas que eles eram pessoas comuns, o que acarretou serem apedrejados e, infelizmente, não pereceram, tendo Paulo prosseguido com a sua missão até os fins de seus dias. Verificamos que de duas espécies são as vicissitudes da vida. Ou, se o preferirem, elas são oriundas de duas fontes bem diferentes, que importam distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora desta vida. Ou seja, as nossas tribulações, os nossos problemas, ou têm origem na nossa atual existência, ou em vidas pretéritas. Remontando-se à origem dos males terrestres, reconhecer-se-á que muitos são consequência natural do caráter e do proceder dos que os suportam. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho, de sua ambição? Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mau proceder, ou por não terem conseguido limitar seus desejos? Quantas uniões desgraçadas porque resultaram de um cálculo de interesse ou de vaidade e nas quais o coração não tomou parte alguma? Quantas dissensões e funestas disputas se teria evitado com um pouco de moderação e menos suscetibilidade? Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo gênero? Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não lhe combateram desde os princípios as más tendências, por fraqueza ou por indiferença? Deixaram que neles se desenvolvesse o germe do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade, que produz a secura do coração. Depois, mais tarde, quando colhem o que semearam, admiram-se e se afligem da falta de deferência com que são tratados e da ingratidão deles. Interroguem friamente suas consciências, todos os que são feridos no coração pelas adversidades e decepções da vida. Retroajam passo a passo a origem dos males que os torturam e verifiquem se, a mais das vezes, não poderão dizer: se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição. A quem então há de o homem responsabilizar por todas essas aflições, senão a si mesmo? O homem, pois, em grande número de casos, é o causador de seus próprios infortúnios, mas em vez de reconhecê-lo, acha mais simples, menos humilhante para sua vaidade, acusar a sorte, a providência, a má fortuna, a má estrela, ao passo que a má estrela é apenas o seu descuido. Os males dessa natureza fornecem indubitavelmente um notável contingente ao cômputo das vicissitudes da vida. O homem as evitará quando trabalhar por se melhorar moralmente, tanto quanto intelectualmente. A lei humana atinge certas faltas e as pune. Pode então o condenado reconhecer que sofre a consequência do que fez? Mas a lei não atinge, nem pode atingir todas as faltas. Incide especialmente sobre as que trazem prejuízo à sociedade e não sobre as que só prejudicam os que as cometem. Deus, porém, quer que todas as suas criaturas progridam e, portanto, não deixe impune qualquer desvio do caminho reto. Não há falta alguma, por mais leve que seja, nenhuma infração da sua lei que não acarrete forçosas e inevitáveis consequências, mais ou menos deploráveis. Daí se segue
que nas pequenas coisas como nas grandes, o homem é sempre punido por aquele em que pecou. Os sofrimentos que decorrem do pecado são-lhe uma advertência de que procedeu mal. Dão-lhe experiência, fazem-lhe sentir a diferença existente entre o bem e o mal, e a necessidade de se melhorar, para, de futuro, evitar o que originou uma fonte de amarguras, sem o que motivo não haveria para que se emendasse. Confiante na impunidade, retardaria seu avanço e, consequentemente, a sua felicidade futura. Infelizmente, a experiência, algumas vezes, chega um pouco tarde, quando a vida já foi desperdiçada e turbada, quando as forças já estão gastas e sem remédio. Põe-se então o homem a dizer: se no começo dos meus dias eu souber o que sei hoje, quantos passos eu em falso teria evitado? Se houvesse de recomeçar, conduzir-me-ia de outra maneira. No entanto, já não há mais tempo. Como o obreiro preguiçoso que diz: perdi o meu dia, também ele diz: perdi a minha vida. Contudo, assim como para o obreiro o sol se levanta no dia seguinte, permitindo-lhe neste reparar o tempo perdido, também para o homem, após a noite do túmulo, brilhará o céu de uma nova vida em que será possível aproveitar a experiência do passado e suas boas resoluções. A doutrina espírita, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, que trata, o item 4, que trata das causas atuais das aflições, assevera que muitas de nossas aflições, sofrimentos, são causados por nós mesmos. Enquanto estivermos ofendendo as pessoas, não estivermos fazendo a escolha certa, acabamos gerando desagradáveis situações que geram outra reação, e assim por diante. O Espiritismo nos ensina que são de duas origens as causas de sofrimento de viver na Terra, uma da vida atual e outra das vidas anteriores, provocada sempre, porém, por quem sofre as consequências. Assim, podemos deduzir em tese que não há vítimas sofredoras inocentes. Ofendemos pessoas, não fazemos a escolha certa, damos origem a novas situações desagradáveis, porque toda ação gera uma reação, que por sua vez vai gerar outra reação, e assim sucessivamente. Muitos dos nossos sofrimentos têm origem em nosso egoísmo, que nos impede de ver as necessidades alheias, pensando apenas em nosso orgulho, que nos coloca em posição superior aos demais. Sempre nos vemos bons e inteligentes, e os outros ignorantes, indolentes, aproveitadores. Afastamos desta forma até aqueles que simpatizam conosco, que nos amam, e com a nossa intolerância. Intolerância com as faltas alheias, não perdoando nada, nem mesmo percebendo o quanto precisamos do perdão alheio. Quanto sofrimento evitaríamos se estivéssemos mais preocupados em conhecer-nos, enxergar-nos como realmente somos e, por amor a nós mesmos, procurássemos melhorar-nos a cada dia, a cada hora. Passaríamos a ter menos tempo para criticar os outros e os olharíamos como pessoas iguais a nós, com as mesmas necessidades, os mesmos sonhos de paz e felicidade. Muitos dos sofrimentos poderiam ser evitados se os homens buscassem seu desenvolvimento moral, renovando sentimentos e pensamentos, o que os levaria a agir de forma mais equilibrada e mais sensata. Há pessoas que, por terem tido uma vida mais fácil pelo dinheiro da família, não aprenderam que é dever de todos trabalhar e vão levando a vida com os recursos que têm. Esses vão terminando vendendo os bens que obtiveram
para obtenção de dinheiro e quase de repente, sem que tenham previsto tal situação, se vê sem recursos, já com idade avançada, com doenças, tendo que recorrer a amigos e conhecidos, que acabam se cansando porque não tem nada, né? Porque não vem nelas a vontade de modificar a situação. E porque também não tem recurso para sustentar outros, além dos seus, claro. Essas pessoas sofrem muitas necessidades, não conseguem modificar os hábitos caros anteriores, julgam-se vítimas de tudo, menos de si mesma. São vítimas do seu orgulho, da sua vaidade. Quantos pais, vivendo sós na velhice ou em casas para idosos, sofrem pela ausência dos filhos, pela indiferença com que são tratados, julgando-os ingratos. E eles o são, culpando muitas vezes a Deus pela situação. Todavia, grande parte desses pais não procurou desenvolver nos filhos sentimentos nobres de piedade, de amor ao próximo, e muitos deles não foram bons pais. É bem verdade que não estamos aqui justificando essa atitude dos filhos. A lei divina diz que se deve honrar os pais pelo simples e grandioso ato de propiciar aos filhos a vida na terra. Mesmo quando não fazem por eles o que deveriam e poderiam, ainda assim merece honras, deferência e piedade filial nas necessidades. Porém, isso não exime os pais das consequências do não cumprimento do dever e da missão de cuidar do filho. Auxiliando seu desenvolvimento intelectual e moral, recebem, pois, do que plantaram, e bom seria se, ao invés de reclamarem, reconhecessem suas faltas e aprendessem com a situação. Muitos casamentos infelizes têm sua origem nos motivos de sua realização: atração física, interesses sociais financeiros, a afeição, que é o principal, inexiste nessas relações, ocasionando rupturas e sofrimento para tantas pessoas. Kardec aconselha a todos que sofrem a interrogar a própria consciência, procurando saber de verdade se esse sofrimento não foi provocado, bem na sua origem, por eles mesmos, quando, ao invés de agir de um modo, o fizeram de outro, não adequado, dando origem à vicissitude atual. Aquele lamento: se eu tivesse ou não tivesse feito tal coisa, não estaria nessa situação, que todos repetem constantemente, sem aceitar as consequências como realmente fruto de suas ações, sem se sentir culpados porque não têm ainda vontade de enfrentar os desafios, esperando que outros venham resolver seus problemas e dificuldades. Assim, fica sempre mais fácil culpar pessoas, ou a vida, ou Deus, e assim vão vivendo e sofrendo, até que a dor seja tão intensa que os desperte para o conhecimento de si mesmo, a aceitação da luta, a ser enfrentada, transformando-se moralmente. Reforma íntima, meus amigos. Reforma íntima. Aquele trabalho diário, aquele trabalho lento que necessitamos fazer para mudar os nossos hábitos. Somos responsáveis por tudo que sentimos, pensamos e fazemos. Quem já se conscientizou dessa verdade não pode mais agir e reagir aleatoriamente ao sabor das circunstâncias e das suas imperfeições. Necessário o uso do raciocínio em quaisquer situações para que os sentimentos, pensamentos e ações não tragam efeitos desagradáveis e dolorosos. Para isso, é preciso querer modificar-se no esforço de autoanálise constante, de vivência no dia a dia, sem pressa de perfeição, mas
perseverantemente. Amigos, queridos amigos, é uma luta diária, uma luta árdua. Temos muitas imperfeições. Mas quando chegarmos ao ajuste de contas no alto, a nossa expressão deve ser: eu tentei. Utilizei de todos os meios, de todos os esforços para me tornar uma pessoa melhor. Errei, perdi, mas tentei. Por essa razão, vamos fazer uma reflexão e tentar analisar o que estamos fazendo que pode ser modificado. Vamos tentar plantar hoje para colhermos amanhã. Não adianta querer plantar batatas e colher rosas. Para colhermos rosas, precisamos necessariamente de plantar rosas. Espero que a reflexão de hoje possa nos auxiliar de alguma forma a rever os nossos conceitos e persistirmos no esforço de autoanálise, sem pressa, mas com perseverança. Muito obrigada a todos por mais essa oportunidade e que Deus nos abençoe grande e abundantemente. Até uma próxima oportunidade.